Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Então, só quero ressaltar aqui esse texto. Mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. Você pode repetir? Você pode dizer comigo aqui? Diga assim: mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. No versículo 2 diz assim: pensem nas coisas do alto. Diga comigo: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Para catequizar, para fixar isso mais no teu coração, vamos repetir esse início do verso 2. Diga mais uma vez: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Bem, o versículo 3 diz assim: pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa tremenda quando ele diz que mais agora a sua verdadeira vida. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês já pararam para analisar, avaliar, mas a sua verdadeira vida, a vida que é real, ela está escondida em Cristo. E quando Cristo, que é a sua vida, olha a verdadeira vida aí, é Cristo. Por si só, esse texto já nos deixa impactados, né? Extasiados com tamanha força, com tamanha verdade. Cristo, que é a sua vida, for revelada ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Mais uma vez, ele aponta o texto para a eternidade. Ele diz o seguinte: façam morrer essas coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ele não diz que está à volta só, mas ele diz de coisas e pontua de coisas que estão dentro de nós, coisas terrenas. E ele dá uma ordem, dá uma direção, é um mandamento: façam, pois, morrer essas coisas pecaminosas, essas coisas terrenas que insistem em estar dentro de nós. E na sequência, dentro de nós. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é idolatria. Aqui tem uma lista que ele pontua, deixa bem evidente, claro, das coisas que precisamos fazer morrer, essas coisas terrenas que habitam dentro de nós. Bem, no mundo de hoje, meus irmãos, e aí começa a nossa reflexão, as pessoas estão concentradas apenas em como viver para esse mundo. Todas as nossas expectativas, todos os nossos projetos, todos os nossos esforços estão sendo direcionados para essa vida. Se a gente parar só para analisar isso, a gente vai perceber que o mundo gira em torno de fazer um investimento para as suas vidas, para essa terra. E é claro, não quero aqui desfazer o fato da gente morar nesse mundo, a gente mora nele, então a gente precisa, de fato, trabalhar aqui, estudar, ser bem-sucedido aqui, mas não para fincar as nossas raízes nessa terra. Mas o mundo está assim. Não há uma visão para o mundo eterno, não há um olhar para a eternidade, para o porvir. Tudo é objetiva, tudo é idealizado, tudo é produzido para a vida aqui na terra. Se eu tivesse que perguntar para vocês aqui, vocês saberiam que o que eu estou dizendo é uma realidade. E às vezes não é uma realidade somente do mundo que não conhece Jesus, daqueles que são incrédulos, que não creem em Jesus. Mas muitas vezes essa realidade está dentro de nós, está dentro dos nossos corações. E aí, por outro lado, se pessoas estão fincando raízes aqui para esse mundo, o mundo se apresenta de uma maneira negativa, um caos. Você olha para pessoas
que fincam raízes, que trabalham em prol da idealização dos seus sonhos para esse mundo, e, por outro lado, o mundo é um caos. Está indo ao fracasso, cada vez piora mais. O mundo jaz no maligno e já não há mais esperança para esse mundo. Não há esperança na política, muito menos na economia, que ela é manipulada. Na educação, pior ainda, porque se a gente achar que a solução para esse mundo está na educação, como Franco bem diz, os maiores corruptos são bem instruídos. E aí, nesse período, nesse momento atual que nós estamos vivendo, quantas ideologias enganadoras, perversas, estão sendo introduzidas na educação. Então, se a gente coloca e projeta a nossa vida para essa situação, a gente vai se decepcionar muito. Então, ninguém mais acredita em absolutamente nada. Ninguém acredita em pastor, padre, monge. Ninguém. Por quê? Porque a gente entende que o mundo está um caos. Então, como eu posso depositar a minha esperança e viver uma vida pautada em algo que está sendo destruído? Como eu posso colocar raízes em algo que não tem esperança de mudar? Agora, quando a gente fala sobre a questão da eternidade, a impressão que deixamos transparecer é a seguinte: dane-se tudo e eu só quero pensar e saber da eternidade. Não, absolutamente não. C.S. Lewis, ele disse que qualquer um que investigar os registros históricos vai perceber que aqueles que fizeram as coisas melhores para a humanidade foram aqueles que realmente pensaram na eternidade. Porque quando a gente pensa na eternidade, a gente, de fato, se preocupa com as pessoas. Porque quando você olha para onde você vai, quem é Jesus, quem é o nosso Deus, o nosso Pai, que nos foi preparar, Jesus nos foi preparar lugar onde a presença de Deus habita, onde Ele está, nós iremos para lá. Então, quando eu começo a pensar, a viver aquilo que é eterno, eu começo a me preocupar com aquilo que é terreno, daquelas pessoas que correm o risco de não ir para a eternidade junto com o Senhor. E foi isso que C.S. Lewis deixou bem claro, que você descobre que aqueles que mais fizeram para esse mundo, no presente, foram aqueles que mais se preocuparam e se envolveram com a eternidade. Isso significa que ao eu me desprender desse mundo, e, consequentemente, se eu me desprender dessa vida, nós iremos viver uma vida realmente santa. À medida em que eu me desprendo, que eu deixo, eu abandono as práticas, eu começo a viver uma vida que agrada a Deus, para que nada, absolutamente nada, roube ou venha interceptar a minha eternidade com Deus. Quanto mais eu me descolo desse mundo, quanto mais eu deixo de ter prazer nas coisas desse mundo, mais eu me fortaleço no meu interior, a minha eternidade com o Senhor. E, consequentemente, à medida em que eu me desprendo disso, eu também passo a viver uma vida mais santa, mais afastada do pecado, das coisas que vão destruindo a nossa intimidade com Deus, porque a minha mente está totalmente cativa nas coisas do Senhor. Se você acorda já pensando em como agradar a Deus, e você vive uma vida pautada nisso, em comunhão com Deus, na perspectiva de alcançar pessoas para a eternidade, você naturalmente começa a se despir das coisas que são do mundo, começa a se despir das coisas que são terrenas, e você começa a aplicar e investir naquilo que é eterno. E é exatamente o contrário. Você foca nesse mundo e nós seremos ineficazes na salvação do mundo, porque estaremos misturados com eles, vivendo as mesmas coisas, sonhando os mesmos sonhos, projetando os mesmos projetos, vivendo uma vida como o mundo vive. Agora, quando eu me concentro no céu, nós iremos querer que todos estejam indo para lá. Assim como eu vou,
Não é igual aquela canção, se eu vou, não me impeça a mim. Não. Se eu quero ir, e é bom, e é eterno, eu preciso levar o máximo de pessoas comigo para a eternidade junto com o Senhor. Por isso eu preciso de verdade me desassociar das coisas desse mundo, dessa vida. Agora, eu quero levá-los a refletir junto comigo acerca disso. O que você aspira? O que você deseja? O céu. Pense comigo, se essa for a sua resposta, se for o céu, por que então viver como se a coisa mais importante é esse mundo e tudo que nele há? Se eu aspiro o céu, pensou, avaliou o que eu coloquei para você? Se eu aspiro o céu, desejo, almejo o céu, a minha vida tem que ser condizente a isso. Do contrário, não é uma aspiração. Bem, se eu aspiro à terra, eu corro o risco de ficar sem o céu. Alguém já disse o seguinte, se você não mergulha em Deus, você não aproveita o mundo e também não aproveita o céu, a eternidade. Não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro, até porque o Senhor já identificou isso e deixou bem claro que o morno, ele não tem prazer, ele vomita. Ou estamos no quente, ou frio, porque o morno, o Senhor não tem prazer. A outra coisa, e a segunda coisa, qual é o problema? Qual é o nosso problema, então, acerca desse nosso envolvimento com as coisas desse mundo? É que toda a nossa educação, todos os nossos esforços, todos os nossos ensinos são direcionados para vivermos e desfrutarmos das coisas desse mundo. Vai para uma universidade, vai para qualquer outro ambiente, você vai perceber que tudo converge para as coisas desse mundo. É por isso que a igreja, quando ela está reunida, ela não tem outro pensamento. É claro que às vezes a gente conversa sobre futebol, às vezes a gente conversa sobre outras questões, mas o que normalmente permeia as nossas mentes são as coisas direcionadas para a eternidade. Focamos nas coisas eternas, nas coisas que edificam, que transformam vidas, que trazem perdão, que trazem solução, esperança. Mas o mundo não. Todo o esforço é direcionado para essa vida. Toda a nossa criação visa fixar nossas raízes nessa terra. E cada vez mais, e eu não pontuo das pessoas lá fora, eu falo também no meio da igreja de Cristo. Muitas vezes estamos focados em criar raízes e levar os nossos filhos a criarem raízes para esse mundo. Para que eles possam ser para esse mundo. Que possam ser representantes, não do reino de Deus aqui nessa terra, mas que possam ser importantes aqui nessa terra. Eu não estou dizendo e desqualificando de que nós não temos que nos esforçar e sermos bem-sucedidos nessa terra, mas para influenciar, para que o reino de Deus seja implantado, para que possamos entrar em lugares que outras pessoas não podem entrar. Nós temos hoje pessoas que nós não temos acesso, mas que têm irmãos em Cristo lá influenciando, no meio do futebol, em meio aos médicos, advogados, juízes, em meio aos empresários e por aí afora. É importante, mas estar nesse lugar fazendo a diferença. O problema é que toda a criação, a nossa criação em relação aos nossos filhos, fixa as nossas raízes nessa terra. O engano é que nos nossos dias, os nossos dias são poucos. Então a gente tem que aproveitar a vida, os nossos dias, contá-los, para que a gente seja relevante ainda. Não sabemos quanto tempo, pode ser que a gente demore um pouquinho mais, mas pode ser que a nossa vida seja levada, o Senhor nos leve. E eu preciso, de fato, remir o tempo, aproveitar o tempo, não posso desperdiçar. Então, é importante a gente refletir. A outra coisa é a possibilidade que alcançamos de alcançarmos determinadas coisas aqui. Porque a gente nunca está satisfeito. As pessoas casam e daqui a pouco buscam outros amores. Enjoam de um, casam de novo. Se fazem viagem dos sonhos, daqui a pouco tem outros sonhos de viajar para outros lugares.
Se você ganha dinheiro, não é suficiente, porque daqui a pouco você vai querer mais. Nós somos insaciáveis, esse mundo não se sacia. Então, se você dedica o seu tempo para aquilo, você vai achar que conseguiu, mas não, tem outros projetos. Basta você ter um aumento salarial. Não, eu vivo bem, mas se aumentar aí uns 2.000, eu vivo tranquilo. A tua condição de vida aumenta. E aí, consequentemente, você vai gastar mais, vai precisar trabalhar mais para manter o teu padrão de vida. E assim, é vicioso isso, não tem jeito. Mas nunca estamos satisfeitos. Logo que se torna palpável, perde o sentido. É como recordes, né? Que precisam ser batidos. É como correr atrás de tesouros escondidos e, ao achá-lo, você vai atrás de outros. Nunca fica saciado. Isso torna as pessoas entediadas, inconformadas, descontentes. É por isso que muitos trocam de mulheres como se troca de roupa. Porque sempre tem algo a conquistar. Descontente. E assim muitos estão vivendo. Desse jeito, dessa maneira. Seria muito interessante se essa projeção fosse para a nossa vida concernente às coisas do reino. E o outro problema é que, ao desejarmos o céu, nós não encontramos nele uma perspectiva palpável. Não. O céu eu penso nele quando eu chegar lá. Hoje eu vou pensar aqui e agora, na terra. Eu tenho que aproveitar, eu tenho que mergulhar de cabeça. Mergulha de cabeça e se quebra todo, se arrebenta todo. Mas o fato é, pelo fato de estar distante, a pessoa tem que se satisfazer e obter para esse mundo. Isso faz com que muitas pessoas não desejem o céu e, consequentemente, não se preocupem em levar outros para lá. É uma cultura do aqui e agora. Vamos aproveitar. Vamos viver a vida como se amanhã acabasse. Bem, a quarta coisa que eu quero falar acerca dos problemas que envolve a nossa vida, nas nossas raízes plantadas aqui, são os conformados com essa vida, atraídos pelo glamour, pelo fascínio das luzes, o individualismo, o neoliberalismo, o luxo, o prazer, as distrações, que não são poucas, cada vez aumenta mais. É o futebol, é a TV por assinatura, é a tecnologia, o videogame, são os shoppings. Alguém já disse que o piso do shopping ele é feito para escorregar, para você não correr, para não ter pressa. E que não tem janela para que você não tenha visão do mundo, para você se perder ali por horas. Porque são as distrações, os reality shows, os espetáculos, as luzes, o esplendor. Um pastor argentino, Carlos Masdra, disse que o mundo é um espetáculo e as pessoas são espectadores. Tudo que é feito visa nos distrair. E é interessante. Você vai para o mundo do futebol, é o seguinte, tem o Campeonato Carioca, perdeu, acabou, ele tem que te distrair. Já entra a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a Copa do Mundo, onde todos os olhares estão concentrados nesse espetáculo. Tem as Olimpíadas, tudo visa nos distrair, a roubar a nossa atenção. Basta a gente perceber o caos de um país, aí vêm os políticos e tentam dar algum tipo de entretenimento para ludibriar, enganar as pessoas. É um espetáculo, e muitas vezes nós estamos envolvidos nesse espetáculo, nesse show pirotécnico, e de repente a gente não consegue se aperceber que o mundo está se perdendo. Isso vai nos formando consumidores satisfeitos para esse mundo. É uma máquina que funciona e é incansável, implacavelmente em todos os lugares, para que estejamos satisfeitos, para que possamos ser o centro da atenção. As propagandas são direcionadas para aqui e para agora, para a nossa satisfação. Compre, você merece, você é importante, você precisa disso, precisa nada. Mas eles precisam nos convencer.
que nesse mundo você tem que ter um bom carro, o melhor, você precisa ter as melhores marcas. Tudo gira em torno desse mundo. E a gente embarca nesse navio que está prestes a afundar. Seguimos a nossa vida muito distraídos. E os anos passam, a gente comemora os nossos aniversários. E quando a gente faz reflexões acerca disso, entendemos, mas muitas vezes não mudamos a nossa perspectiva acerca desse entendimento ligado à eternidade. Há pouco tempo me deram um vídeo que foi um absurdo. Um rapaz em um edifício, ele colocou o celular dele no outro prédio e ele se pendurou. E ele começou a andar para que assim que ele terminasse o vídeo, ele pudesse postar e ganhar muitos seguidores. O problema é que quando ele se apegou, ele pegou de um jeito que ele não conseguiu manter o seu corpo, ficou desesperado, porque a própria filmagem dele, e ele caiu e morreu. Ao preço pago num momento desnecessário. Mas ele precisava aproveitar. É esse mundo, essa é a proposta, você precisa ser para os outros. É por isso que muitas pessoas não medem esforços para poder, de alguma maneira, se projetar para esse mundo. Porque entende que para esse mundo vale a pena ser famoso, conhecido. Enquanto Jesus, a proposta do Senhor é completamente diferente de tudo isso. Bem, e nós? Aonde nós estamos em meio a isso tudo? Nós, cristãos. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Isso significa que aqui não é a nossa pátria. Nós somos forasteiros nesse mundo. Se somos forasteiros, como nós podemos fincar as nossas raízes em um mundo que nós não somos dele? Vivemos nele, mas não pertencemos a ele. Agora, o fato é que muitas vezes nós vivemos nesse mundo e agimos como pessoas que pertencem a esse mundo. Falamos como pessoas que são desse mundo. Nenhum prazer desse mundo, por mais incrível que seja, não irá nos preencher. Nenhuma comida, nenhuma bebida, nenhum espetáculo, nenhum prazer sexual, nenhum divertimento é capaz de preencher o coração do homem que foi criado para a eternidade. Nada desse mundo vai nos satisfazer. Essa consciência tem que estar muito clara nos nossos corações. Eu não posso criar raiz aqui, eu tenho que manter acesa a chama da eternidade, do porvir. Eu tenho que manter essa chama dentro de mim acesa. Eu tenho que ter a convicção de que aqui não é o meu país de origem, e não é o meu destino. A minha morada, a sua morada é no céu, é na eternidade. Eu tenho que ter isso. Devemos manter a nossa esperança viva e a chama acesa dessa eternidade nos nossos corações. Fazendo assim, nós não estaremos, a nossa alma não estará presa às coisas desse mundo. É por isso que muitas pessoas estão anestesiadas, vivem à beira das emoções e não por fé. A Bíblia diz que o justo vive por fé, e a maioria das pessoas que nasceram de novo estão vivendo mais por emoções, por sentimento, do que por fé. É por isso que buscam tanto prazer, tantas emoções. Mas o Senhor diz que só tem prazer naqueles que vivem de fato por fé. Quantos de vocês estão me compreendendo? Diga amém. Eu quero citar um texto que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Isso está em Filemão, versículo 23, versículo 24. Eu vou lê-lo para a gente avançar um pouco mais. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Presta atenção. Quem está escrevendo isso é Paulo. E ele disse que ele deu essa lista, essa relação de pessoas. E ele diz assim: eles são meus cooperadores. A exigência para ser o cooperador de Júnior Paulino é uma. Deveria ser uma no mesmo nível de Paulo.
A exigência para outras pessoas aqui, de repente, de pessoas que andam conosco, é uma. Mas eu fico pensando em alguém ser cooperador de Paulo. A exigência era outra. Ele já arrumou uma confusão, uma briga ali com Barnabé por conta de Marcos. João Marcos. Então você pensa que para ser um cooperador, andar com Paulo, ele até chama de filho, Timóteo, meu filho. Era um homem que tinha um nível de exigência para segui-lo, para aprender. E ele diz isso, só que na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito para Dalmácia. É a última vez que Paulo faz referência a esse jovem. E ele não foi porque ele tinha outra obra. Ele não citou isso porque ele foi covarde ou que ele foi fazer a obra em outro lugar. Mas ele disse assim: Demas me abandonou. E por quê? Porque ele amou o mundo. Amou o presente século. Deixou para trás. O nome dele é esquecido, não é falado. Timóteo, você observa aqui que era cooperador. Você vê a primeira e a segunda carta a Timóteo e várias outras cartas, Paulo faz referência a Timóteo, a esse filho amado, aonde Demas poderia estar relacionado. Mas o problema é que ele amou o presente século. Amou o mundo. E a sua história foi esquecida. Filemão, versos 23 e 24, quando eu citei aqui, Paulo, quando escreveu o texto, ele falou de alguém que conhecia Jesus, conhecia a igreja, lutou junto, cooperou. Ele chamou de meus cooperadores, braço direito de Paulo, pessoas que sofreram juntos. Posso até dizer que um jovem promissor caminhou com Paulo, mas seu nome, seu legado foi esquecido. Amar o mundo é mortal, é terrível, é fatal. Todos os homens são apaixonados por alguma coisa. Porque são os desejos que movem os homens. São os desejos. Mas em 1 João capítulo 2, versículo 15, versículo a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, diga assim, o mundo passa. Com mais força, o mundo passa. Bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, diga, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, a chance para permanecermos eternamente é fazer a vontade de Deus. Não amar o mundo que está perdido, corrompido. Gente, é muito claro, muito simples. E por que muitas vezes estamos arraigados, presos a um mundo condenado que o próprio Jesus e o próprio Senhor deixou muito claro, bem registrado. E com o novo nascimento, com o advento do novo nascimento, nós recebemos por graça a vida eterna. Agora eu pergunto, o que nós temos feito com aquilo que nós recebemos? A vida. E como eu a tenho usado? Eu tenho desperdiçado? Você tem desperdiçado a vida? Porque, querendo ou não, isso vai refletir na eternidade. Como eu vivo a minha vida aqui, de alguma maneira vai refletir na eternidade. Se o prazo aqui é muito curto, e o como eu vivo aqui irá determinar como e aonde eu irei passar a eternidade, então por que viver aqui extremamente confortável, divertidamente? Isso é uma loucura, sabendo de que o mundo está perdido, jaz no maligno, passa, não agrada a Deus, e ao mesmo tempo vivemos nesse mundo como se pertencêssemos a Ele. Não esqueça que somos, como eu disse aqui, somos peregrinos. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se é nesse mundo que está a nossa esperança, nós somos dignos de pena. Mas graças ao Senhor que a nossa esperança não está nesse mundo.
não está nessa vida. Nós estamos aqui, fomos resgatados desse mundo, do império das trevas, e fomos transportados para o reino do seu Filho, o reino de Deus, o Filho do seu amor. Nós vivemos e fomos plantados, enxertados na eternidade por Cristo Jesus. E que o Espírito Santo possa, de fato, nos mostrar, abrir os olhos espirituais, a nossa mente, para que a gente possa enxergar a nossa vida como estamos vivendo. E entender também que centenas de milhares de pessoas estão indo para o inferno, longe de Deus. E que muitas vezes nós não estamos conseguindo ver isso. Estamos indo para a eternidade. E não olhamos para as pessoas que estão indo para a eternidade longe de Deus. Bem, eu quero encerrar encerrar o assunto, falando para vocês o seguinte: quando nós compreendemos que a nossa vida não se limita apenas a esse pequeno espaço de tempo aqui, nós iremos começar a viver de forma diferente. Que coisa interessante. Se o Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais e a gente compreender que a nossa vida não se limita aqui, eu vou encarar algumas coisas na vida completamente diferentes. Eu e você iremos aprender a como lidar com os nossos relacionamentos, com as tarefas, com as circunstâncias. Nós vamos amar mais, perdoar mais, e ir em busca daqueles que estão distantes, se a gente entende que para o lugar que a gente vai é a eternidade, junto do lado do Senhor. E compreendendo que a nossa vida não deve ser pautada para esse mundo. Aqueles problemas que parecem um monstro, ao olhar para a eternidade, ele irá aparecer insignificante. O que é isso comparado à glória que nos está proposta, revelada? Os teus problemas, as suas dificuldades, o que isso nivela? Em quê? Aquilo que o Senhor tem para nós. Aquele problema que parece um monstro não vai ser tão significativo. Quando nós olhamos para a eternidade, os valores mudam. A maneira como iremos tratar as pessoas muda. A maneira como eu vou usar o meu tempo muda. A maneira como eu vou me relacionar com a minha família muda. Você crê nisso? Você concorda com isso? É interessante, rapidamente, que quando o Senhor se empenhou na questão de salvar o homem, Ele projetou tudo o que Ele fez. Aliás, quando o Senhor se projetou para fazer uma família para Ele, criar uma família para Ele, para a glória dEle, tudo, absolutamente tudo, passou a convergir para que o plano dEle se realizasse. Absolutamente tudo. Tudo foi inserido dentro desse plano. Da mesma forma, se eu e você, se a gente tiver os nossos olhos fitos, direcionados para a eternidade, o Senhor vai cooperar conosco para tudo, para que o nome dEle seja glorificado e a gente viva uma vida bem-sucedida. Talvez não sejamos bem-sucedidos aqui nesse mundo. Todavia, o melhor é agradar a Deus do que agradar o homem. Nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor nos ajude, que os nossos olhos sejam iluminados, que Teu Espírito Santo, os nossos olhos espirituais sejam iluminados, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que a gente compreenda de verdade o que é o porvir, o que é a eternidade, o que é a vida de Jesus. E ao mesmo tempo que o Senhor trabalhe no que se refere à nossa eternidade, o Senhor trabalhe também na nossa vida aqui dessa terra, para que cada dia mais estejamos desprendidos a esse mundo, a essa cultura, a esse sistema, Senhor, para que cada vez mais, Senhor, possamos estar envolvidos nas coisas que vêm do Teu coração. Nos ajude, porque sem a ajuda do Espírito Santo nós não somos capazes. Nós ainda flertamos muito com esse mundo, ainda desejamos muito esse mundo. Nós temos uma natureza caída que é completamente inclinada para esse mundo. Então nos ajude, nos capacite, nos fortaleça, nos encha com o Teu poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, possa nos arrancar, Senhor, desse império que
Insiste, Senhor, nos nossos corações, para que possamos viver e desejar as coisas desse mundo, Senhor. Meu Deus, ao mesmo tempo, Senhor, que possamos de fato, cada vez mais, nos libertar, Senhor, desse mundo, desse império das trevas. O Senhor nos projete cada vez mais para a Tua presença, Senhor, cada vez mais para a Tua santidade, para o Teu modo de vida, Senhor, para que o Teu coração sinta prazer nas nossas vidas. Nós oramos assim e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.